Ainda não chegou a imagem aqui, viu? Oi, gente, bom dia. Tá tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa Agora Goiás, ao vivo para você na TV Assembleia Legislativa, no canal 3.2. A partir de agora, a gente vai trazer muitas informações do trabalho legislativo, mas a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de cultura e de muitos outros temas. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. E a gente começa o programa de hoje falando de uma homenagem prestada pela Assembleia Legislativa aos advogados, por conta do Dia dos Advogados. A propositura foi do deputado estadual José Machado. Agosto é o mês para comemorar o Dia do Advogado, uma das profissões mais antigas da humanidade. E, para celebrar a data, o deputado José Machado realizou uma solenidade no plenário Iris Rezende. O parlamentar ressaltou a importância da profissão para o estado de Goiás. Homenagear essa classe da advocacia que tanto contribui, para o nosso país. É uma honra, uma felicidade estar aqui hoje fazendo essa homenagem exatamente no mês, que é o Dia do Advogado. Então está sendo um prazer receber aqui os amigos e as pessoas com grandes serviços prestados à nossa sociedade. Com a casa lotada, 76 profissionais da área receberam o certificado do mérito legislativo. Entre eles, Matheus Augusto, que agradeceu o reconhecimento. Só felicidade de ser homenageado aqui nesse momento pelo deputado. Muito feliz mesmo. E eu acredito que essas homenagens elas têm que continuar acontecendo, tanto para os advogados como para outras classes, porque realmente faz a diferença um profissional ser valorizado. Diogo Crozara, advogado eleitoral, compôs a mesa e falou em nome de todos os homenageados. Valoriza toda a advocacia goiana. Quando essas comendas são entregues, essas medalhas são entregues, é uma forma de dizer à sociedade a importância da classe. Por isso que a advocacia recebe com muita alegria esse tipo de homenagem feita pela Assembleia. Bom, gente, agora nós vamos falar de saúde, Toda quinta-feira a gente recebe aqui a doutora Mariana Mello, ginecologista, faz parte da Assembleia Legislativa. Ela sempre traz uma convidada para a gente discutir um tema importante e está chegando aqui também a doutora Flávia Grande, que é dermatologista. Bom dia, doutora Mariana, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Doutora Flávia, tá tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo jóia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Sejam bem-vindas. Doutor, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa entrevista da semana passada, Semana passada nós falamos sobre a menstruação precoce que está acontecendo nas meninas, cada vez mais jovens menstruando. A gente pontuou alguns fatores, que levam essa menina a menstruar mais cedo. E uma das coisas que nós falamos, uma das causas foi os disruptores endócrinos ou os desreguladores endócrinos. E eu trouxe a doutora Flávia Grande, que é uma dermatologista que tem um foco de atuação em dermocosméticos limpos, livres dessas substâncias. E ela vai falar para a gente sobre esse assunto tão importante para nós. Doutora Flávia, o que é desreguladores endócrinos? Os desreguladores endócrinos são substâncias ou naturais ou sintéticas que, na verdade, estão presentes não só nos cosméticos, mas em praticamente tudo que a gente tem acesso hoje em dia. Na água, nossa água está contaminada, alimentos, os plásticos. Muita gente conhece e se lembra deles, porque muitas vezes quando a gente vai lá no supermercado e vê um BPA livre de BPA free, a gente lembra o que é isso. Então, esse BPA é uma das substâncias que podem estar dentro dos plásticos, por exemplo, e que podem desregular os nossos hormônios, porque é isso que os desreguladores fazem. Num copo plástico, por exemplo? Exatamente, num mas copo só plástico. Toque já... ou esquentar, ou resfriar, ou a própria contaminação ali por muito tempo com um determinado líquido, esquentar no micro-ondas, ir ao freezer, ter esse tipo de contaminação na hora da ingestão do líquido, a gente pode ter esse acesso. Tem nos cosméticos? Tem nos cosméticos, e é isso que eu busco sempre trazer e orientar as minhas pacientes, por exemplo. Então, nos cosméticos, a gente vê muito por meio dos parabenos, dos ftalatos. Eles podem estar dentro de
esmaltes, shampoos, batom, metais pesados também fazem então, essa quer dizer desregulação. Que criança não deve usar isso. Criança não deve usar. O que acontece? Esses desreguladores endócrinos, na verdade, como eles podem tanto aumentar, eles alteram mesmo o nosso sistema hormonal. Ou bloqueando receptor, ou favorecendo esses receptores, fazendo uma bagunça nos nossos hormônios. E eles estão associados, né, os estudos cada vez mais sugerem, com diversas patologias, inclusive obesidade, diabetes, patologias de tireoide, né, doenças de tireoide, e as principais que eu sempre trago no consultório são as reprodutivas. Então, infertilidade, puberdade precoce, que a Mariana trouxe na semana passada. Então, não só as crianças, mas também, principalmente o público infantil, deve realmente se atentar a isso, né? Os pais e as mães em relação a isso. E eu acho que a maioria, né, doutora Maria, não sabe disso, né? Não sabe. Porque hoje a gente percebe que as crianças cada vez mais cedo estão usando cosméticos, passando um batom, utilizando esse tipo de produto, né? Sim. Isso acaba interferindo nessa parte hormonal, né? Só relembrando algo que eu falei na semana passada, a idade da primeira menstruação está cada vez mais jovem. No século passado, há um século e meio passado, era de 17 anos. E hoje, o último estudo mostrou uma idade de 11,9 anos. Então, está cada vez mais jovem a idade. E isso tem repercussões nessas meninas. Sim, é ruim para a menina menstruar mais cedo, amadurecer mais cedo, passar por uma fase reprodutiva cedo demais. É ruim tanto a curto prazo quanto a longo prazo. E uma das coisas que faz isso acontecer é esse uso desconhecido pela maioria da população desses desreguladores endócrinos. Porque existem muitas, eu queria até acrescentar, existem diversas formas de contaminação. Hoje a gente fala que essa contaminação está ubíqua em qualquer lugar, que muitas vezes foge ao nosso controle, né? Mas o que a gente consegue controlar, eu acho que vale a pena. O uso dos cosméticos é uma forma da gente conseguir controlar. Preferir alimentos orgânicos é outra maneira. Essa questão dos cosméticos, eu queria até bater em cima dela. Qual é a idade que a criança pode começar a usar? Isso é assim. Ou só na adolescência? Isso é muito variável. Sim. O ideal é quanto mais você conseguir segurar, melhor. Mas até mesmo para adultos, gestantes, para pessoas mais velhas, eu recomendo usar substâncias que sejam livres dessas toxinas, porque mesmo que não traga uma puberdade precoce, se uso nas crianças, pode estar associado com um câncer depois, futuramente, ou uma infertilidade na mulher mais adulta, uma menopausa precoce. Então, a gente não sabe exatamente quais todas as implicações, porque os estudos estão sendo feitos, principalmente aqueles de causa e efeito, mas eu oriento, o mesmo que eu oriento para um homem, para uma mulher mais velha, é o que eu oriento para o público infantil. Então, usar menos quantidade de cosmético e o que usar que seja um bom cosmético, sem essas substâncias. Qual é o nome das São o BPA, o que a gente encontra mais em plástico. Sim. Nos cosméticos, a gente vê como parabenos, então a gente lê metilparabeno, isopropilparabeno, butilparabeno. Infelizmente, tem tantas substâncias que é realmente difícil a gente decorar de uma só vez. Isso as pessoas nem sabem o que não é isso. sabem. Não tem o hábito de ler, ler os rótulo. componentes das formulações, né? Mas eles podem estar, não só nas maquiagens, a gente às vezes se preocupa com maquiagem, mas isso está presente em repelente, por exemplo. Repelente, inclusive, às vezes posicionado para bebê de 6 meses. A gente olha na farmácia, acima de 6 meses pode ser usado, e tem 3 tipos de parabeno dentro de um mesmo repelente. Protetor solar, está cheio de benzofenona 3, avobenzona, octinoxate, todas essas substâncias também podem atuar como disruptores endócrinos. Então, eu trago essa orientação para o consultório, porque é realmente algo muito novo. Eu entendo, e está cada vez mais sendo estudado, mas o que a gente já tem de publicação já nos embasa para que a gente faça essa mudança de conduta no consultório. Doutora Mariana, o ideal seria que viesse especificado que esses produtos podem causar mal à saúde. Sim. Mas não são, né? Não. A Anvisa, em 2011, Flávia? 2021, a última agora de alteração. Se eu não me engano, a primeira ordem da Anvisa foi em 2011 a respeito do BPA, isso. Se eu não me engano. Em 2011, ela estipulou que precisaria estar escrito
na embalagem sobre o BPA. E hoje nós vemos isso, que está escrito sobre BPA livre e tudo mais. Mas agora em 2011 também teve, né? Em 2021, a Anvisa ampliou o número de ingredientes que devem não estar dentro dos cosméticos, 2021. Então não tem nem 3 anos. E aí nomeou. Ela proibiu. Proibiu. Mas eles continuam fazendo ou não? Não, o problema é, as empresas têm até 36 meses para se adequarem a essa nova regulamentação. Então isso foi feito em agosto de 2021 e agora, no final de agosto, durante esses 36 meses, esses produtos ainda podem estar sendo comercializados. Então, a partir de agora, a partir de setembro, não pode mais. Teoricamente, não. Se alguém, inclusive, encontrar vários, não são todos, tá? Não, infelizmente, não são todos, porque é um processo ali de formiguinha, né? Os estudos, um vai embasando o outro até chegar na regulamentação da Anvisa. Mas ela proibiu alguns desses desreguladores endócrinos e aí a gente tem que ficar mais atento a isso. Sempre atento, né, doutora? Sempre trazendo um tema importante para a gente discutir aqui. Sim. Toda quinta-feira, né? Já tem o próximo da quinta que vem? Ainda não, mas vamos pensar num assunto bem legal. E esse é super importante, é impressionante, né? Porque a gente não tem a mínima noção disso. Não, e é uma coisa que precisa lá, mas ser falada. Sabe o que é aquilo, né? E o mais impressionante é que algumas vezes as empresas tentam se adequar, mas de forma muito superficial. Às vezes até coloca livre de parabenos. Hoje estão vindo essas adequações livre de parabenos, mas colocam dentro outras substâncias que ainda assim são desreguladores endócrinos. Terrível, então o jeito o dinheiro fala estudar. Muito alto para eles, né? Infelizmente. Não a saúde. Olha, eu quero agradecer muito a doutora Flávia Grande, dermatologista. Obrigado, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Doutora Mariana Mello, ginecologista da Alego. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quinta-feira que vem estou esperando vocês. Até quinta-feira tá bom? que vem. Grande abraço e daqui a pouco a gente volta com mais informações. Mas antes, vamos falar de uma celebração religiosa que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, celebração feita pelo padre Valmir Garcia. Amar, proteger, educar e ser espelho para seus filhos. Essa, com certeza, é a missão dos pais. E para lembrar essa figura tão importante e única, tem uma data somente para eles. Afinal, agosto é o mês dos pais. Para comemorar, a Alego celebrou uma missa com o recebimento da imagem do padre Pelágio. A celebração foi presidida pelo padre Valmir Garcia, reitor da paróquia do Santíssimo Redentor, em Trindade. E ele tem um legado muito especial que é de levar as pessoas ao cultivo da fé cristã, na catequese que ele oferecia, nas músicas que ele compunha, que era um músico também, a famosa Ave Maria composta por ele. Nós temos também um legado que é o atendimento na Romaria do Divino Pai Eterno, que ninguém como ele soube, né, dar uma cara de atendimento, de acolhimento aos romeiros, e também uma inculturação muito grande. Zelar pelo futuro e ensinar os caminhos que devem seguir também foram pontos relembrados como tarefas paternas. É uma alegria para mim poder estar aqui e celebrar esse dia memorável para os pais, né? Agradecer a Deus pelos homens que nos geraram, né, e que também nos conduziram no caminho da fé. A gente precisa ter essa consciência de que é importante o exemplo, né, de não só levar na celebração, mas também através de boas práticas, através do amor ao próximo, da caridade, né, e aí você vai conseguir com que a família possa crescer dentro de um ensinamento cristão. Presente na cerimônia, a deputada Bia de Lima ressaltou a importância da Assembleia Legislativa, uma vez por mês, realizar uma missa na casa. Ensinamentos tão necessários hoje, tendo em vista que nós vivemos um mundo tão difícil, com tanto ódio, com tanta violência. Nós precisamos de momentos assim, momentos de olhar para o próximo, de ajudar o próximo, de fazermos o bem e de instruirmos as crianças e a juventude em favor do bem. Gente, vamos falar de cultura agora? Que legal, nós estamos recebendo aqui o Tiago Moura, que é ator. Tudo bem, Tiago? Tudo ótimo. O Tiago faz parte do grupo goiano Bastet, que está celebrando 20 anos de estrada com uma turnê por vários países. Por onde vocês vão passar? Olha, a gente, além do Brasil, né, a gente vai para Argentina, Colômbia
e Holanda. E qual o espetáculo que vocês vão apresentar? Hoje, às 20 horas, a gente apresenta a História é uma História no Centro Cultural UFG, né, que faz parte desse projeto também. E a gente viaja com 3 outros espetáculos, que é o Vamos Lá Praia, o Catatones, que é um solo meu, e o Eu, Tu e Ele, que é uma remontagem que estreou em 2005 e agora com a retomada de um dos atores fundadores do grupo pro elenco, a gente remontou ele, né, e a gente vai circular com o espetáculo. Vamos falar de Goiânia, então. História, Minha História. É baseado na obra de quem? É do Milor Fernandes, Milor Fernandes. Aí vocês então começam aqui em Goiânia, hoje, né, 15, e vai até quando? A gente apresenta dia 15, agora, né, hoje, dentro da programação do Na Ponta do Nariz, Festival Internacional de Palhaçaria e Comicidade, né, que está na sua 9ª edição. Amanhã tem programação desse festival também, que é o Cabaré, um show de variedades, assim, de palhaços, também no Centro Cultural UFG. E dia 18, domingo, a gente já embarca para a Argentina. Olha só. E quem quiser participar lá, é ingresso, é de graça, como é que é? Totalmente gratuito e ainda tem alguns bônus lá para quem for levar alimentos para doação, né, para famílias carentes. Tá certo. Me fala desse espetáculo, História, Minha História. Então, é um texto do Milor Fernandes que fala da história do homem desde os primórdios até a atualidade, de forma crítica, cômica, sarcástica, né, de forma ácida, como é o humor do Milor Fernandes. Assim, com certeza você vai ter muita coisa para pensar, mas vai pensar e rir ao mesmo tempo. Um texto bastante atual, então. Bastante atual. Inclusive o Milor, no prólogo desse texto, né, ele fala sobre a necessidade dos atores, da direção que monta o texto dele, atualizar constantemente. Infelizmente o Milor não é mais vivo, né, mas ele deixou esse legado para que a gente fosse atualizando e falando do nosso tempo, do nosso povo, das nossas questões, né, e a gente faz isso, acho, de forma interessante no espetáculo. Hoje vai ser a partir de que horas? Das 20 horas. 20 horas, não é isso? História, Minha História. O Grupo Bastet tem quantas pessoas? Conta a história dele pra gente. O Grupo Bastet surgiu em 2003 como um núcleo de pesquisa dentro da Universidade Federal de Goiás, com 8 atores, né? Era um grupo de atores, muito inspirado no trabalho do Lume Teatro e do Grupo Galpão, que são grupos de teatro referência no país. E ao longo do tempo a gente foi se transformando, assim, né? Hoje a gente é uma rede de mais de 20 profissionais, entre atores, produtores e gente das múltiplas áreas que são necessárias para fazer um espetáculo teatral, né? Muitas vezes a gente pensa, quando pensa no teatro, a gente pensa em atores, né? Mas vai do iluminador... Todo um grupo, né? Isso, é muita gente, assim, né? E esse conceito de grupo, para o Grupo Bastet hoje mudou, né? A gente não é um grupo de associados, a gente é uma rede de profissionais independentes que trabalham tanto no Grupo Bastet, como com cinema, audiovisual, em outros grupos também, assim, né? E a gente pensa muito em sustentabilidade em arte, como é que a gente pode desenvolver um trabalho profissional em arte dentro do estado de Goiás, né? E também vender, né, a nossa bandeira, a nossa identidade para além das nossas fronteiras. Pois é, e eu queria falar disso. Você falou, além das nossas fronteiras, Argentina, Holanda, Colômbia. Como é que surgiu essa ideia de levar para fora do Brasil? Eu acho que a gente está no país num processo assim, de fortalecimento da identidade local, né? A gente, quem nasceu na minha geração e em geração anteriores também, a gente cresceu assistindo um cinema, principalmente norte-americano, dos Estados Unidos, né? Então a gente acaba que a gente tem o valor que a gente tem, o amor que a gente tem pela cultura americana, né? A replicação desses valores que a gente tem, a quantidade de pessoas brasileiras que querem ir para os Estados Unidos, independente das dificuldades que passam lá, vem muito por causa dessa invasão cultural do nosso território imaginário, né? Então, eu acho que hoje a gente tem um entendimento que fortalecer a cultura local é fortalecer a identidade e a autoestima do nosso povo. Então, os projetos que o Grupo Bastet realiza, geralmente busca redes de cooperação, né, pelo mundo afora, pelo país afora, para que a gente possa fazer conexões com outras ilhas de resistência cultural. Então, nos últimos 20 anos de trabalho do Grupo Bastet, a gente estabeleceu relações no mundo inteiro e com esse projeto a gente está tendo a oportunidade tanto de retomar o trabalho de um dos atores, né, do elenco, que é o Leandro Machado, quanto de visitar esses outros parceiros que já nos visitaram anteriormente em projetos que nós realizamos para conexões com a América Latina, com a Europa, com os Estados Unidos também, né? E quantos espetáculos, em cada país, quantas apresentações? A gente vai fazer 3 apresentações em cada país, uma de cada espetáculo.
na sequência. Isso, Argentina, na sequência. Colômbia e depois Holanda. Muito rápido, é uma programação intensa. A gente está ensaiando 10 horas por dia nesse último mês, assim, estamos exaustos, mas a gente acredita que vale a pena, né? E a gente vai ficar uma semana na Argentina, o tempo para ensaiar, preparar tudo que precisa para o espetáculo, né? E depois a gente vai para a Holanda, também a gente fica uma semana, e a maior parte do tempo, assim, o tempo maior a gente fica na Colômbia, porque na Colômbia a gente vai participar de um festival internacional que chama Cochari, e aí a gente participa da programação, dos cursos, tem uma etapa também que é de formação e aprimoramento do nosso trabalho também, né? Quantas pessoas vão? Na viagem vão 3 pessoas, e aí pessoas. a gente conta com o auxílio das equipes locais, né, dos grupos sim. locais. Aí você tem toda uma equipe lá que vai ajudar vocês. Isso, vai atuar produção também. local, técnicos, mas em cena, são 2 pessoas em cena e uma pessoa na produção também, na cobertura de mídia, assim, e o restante é contratado no próprio local mesmo. E como é que é, por exemplo, a gente sempre fala, quando a gente fala de arte, a gente fala de recursos, né? Que sempre é uma situação, é uma luta, né? Um desafio. E para vocês? Imenso, assim, né? A gente até fica pensando assim, como é que vai ser quando a gente terminar o projeto, porque agora a gente conseguiu separar 2 meses exclusivamente da nossa agenda para trabalhar só nele, então de manhã, tarde, à noite, madrugada, a gente está envolvido com esse projeto de circulação, né? Mas depois a gente precisa lidar com outras coisas. Ainda bem que a gente está vivendo um momento muito bonito para a cultura, então a gente está trabalhando muito, mas a gente fala que a gente não pode reclamar, né? Porque a gente viveu tempos em que a gente ficava lutando para ter esse tanto de trabalho, mas graças à Lei Aldir Blanc e à Lei Paulo Gustavo... Vocês estão utilizando as leis de incentivo? Estamos. Legal. A Funarte também está envolvida e apoiando esse projeto, e a gente tem alguns outros pequenos apoiadores também, como o Cultures of Resistance, que é uma organização internacional que nos apoia nos nossos trabalhos também e financiam pessoas e artistas que eles acreditam que podem transformar o mundo. Aí eles foram assistir esse espetáculo, A História é uma História, do Milô, e falaram, não, esse texto é muito importante de ser apresentado, é um texto político, né, que fala do que a gente está vivendo hoje, esse caos, né, o fim do capitalismo, né, que o capitalismo está nesse momento que todo mundo está sentindo que está trabalhando demais, né, que está exausto demais, várias crises no planeta inteiro. Então o espetáculo fala sobre esse momento que a gente vive, econômico, político também, como a gente pode encontrar soluções para continuar sobrevivendo, né, vivendo com qualidade. Tá certo, olha, parabéns pelos 20 anos, sucesso nessa viagem toda, na apresentação em Goiânia que vai ser hoje. Tiago Moura, grande abraço para você. Muito obrigado, Judevá. Obrigado. Tá certo, olha que legal, a gente abre espaço sempre para a cultura aqui. Vamos falar de outra coisa também. Teve mais uma homenagem ao Dia do Advogado. A proposta foi do deputado estadual Cairo Salim. 11 de agosto foi o dia escolhido para celebrar o Dia do Advogado, uma data dedicada àqueles que atuam em diversas áreas do direito, como a advocacia civil, tributária, trabalhista, penal, eleitoral, ambiental, entre tantas outras. Pensando na importância dessa profissão, o deputado Cairo Salim propôs uma homenagem aos profissionais. Estamos ainda nessa semana comemorando aí o Dia do Advogado, e eu sou advogado também e sei da importância dessa profissão. Tem tudo a ver com a democracia, tem tudo a ver com a defesa de direitos, tem tudo a ver com a defesa de prerrogativas. Sem um advogado não existe cidadania, não existe defesa do direito seu cidadão. Sem um advogado não existe justiça, não existe a presença no poder judiciário. Então, é bom que nós honremos esses profissionais que fazem um trabalho tão importante, aliás, fundamental para o bom andamento do Estado Democrático de Direito. Para mim é um motivo de muita alegria, pelo reconhecimento, gratidão é a palavra que define esse dia de hoje. 137 advogados receberam o certificado do mérito legislativo, em reconhecimento aos relevantes trabalhos prestados ao Estado. Jéssica Costa, que atua na área criminal há mais de 5 anos, ficou feliz pelo reconhecimento. Eu quero agradecer, então, o deputado Cairo Salim por essa oportunidade de estar aqui, estar sendo homenageada no dia de hoje, que é de suma importância para a carreira do advogado. Então, é só agradecimento a ele.
Para compor a mesa, foram escolhidos os advogados Guilherme Peternella, representando a capital, Charley Rodrigues, representando o interior, e Yuri de Castro, que falou em nome da advocacia pública. A advocacia é feita com o pé no chão. Nós não podemos voar, mas a gente pode sim buscar os nossos sonhos, ter persistência e jamais desistir. Muito obrigado. Jamais desistir. Parabéns a todos os advogados. Gente, a Equatorial é a empresa que cuida do fornecimento de energia elétrica para todo o estado de Goiás. Pois é, o deputado Amaury Ribeiro, deputado estadual, propôs uma audiência pública para discutir a Equatorial e o fornecimento de energia. Dá uma olhada. As queixas por parte dos usuários não são de agora. O serviço de energia elétrica prestado em Goiás pela Equatorial tem sido tema constante de audiências públicas realizadas na Alego. Desta vez, o pedido partiu do deputado Amaury Ribeiro, do União Brasil. Em pauta, as dificuldades operacionais e normativas enfrentadas por eletricistas, avaliação dos padrões de medição e treinamento das empresas parceiras na fiscalização de novas ligações de energia elétrica no estado. Mas o destaque principal das discussões ficou por conta das instalações de novas caixas de energia elétrica para os consumidores de baixa tensão. Nós não temos sequer uma empresa no estado de Goiás que produz esse tipo de padrão. Todos estão vindo de fora, trazendo aí um prejuízo a esses empresários, um prejuízo na questão de arrecadação do próprio estado de Goiás e uma reclamação imensa dessas pessoas que aqui estão. Empresários e sociedade civil participaram do debate. Fábio Vilela, que é do ramo de indústria de materiais elétricos há 30 anos, demonstrou preocupação e afirma que a decisão da Equatorial vai afetar a grande maioria dos goianos. Quando a Equatorial veio para cá, ela falou que ia trazer um padrão mais barato e simplificar o padrão. Nada disso. O padrão ficou muito mais caro e muito mais difícil de instalar. Haja vista que eles estão exigindo projeto para múltiplas unidades, coisa que encarece muito um padrão de 2 caixas. E a vida útil dela é bem inferior à nossa de metal. Durante a audiência, o assessor de Relações Institucionais da Equatorial afirmou que a nova norma do grupo, que entrou em vigor no ano passado, sobre essa questão, não vai gerar prejuízos aos goianos. As caixas que recebem os medidores são metálicos, dentro daquilo que eles já fabricam hoje, ou seja, eles não estão perdendo tanto mercado assim, porque na realidade, consumidores que nós chamamos do grupo A, que são esses de média tensão, eles estão em franca expansão no estado de Goiás. O presidente da Comissão de Minas e Energia da Casa, deputado Lineu Olímpio, do MDB, participou do encontro e destacou a necessidade de se discutir com urgência o assunto. A gente poder participar da audiência pública, onde a Equatorial está presente, também todas as pontas interessadas nesse sistema, é importante, porque nós vamos tentar que, mais uma vez, chegar num consenso de modo que a Equatorial possa nos atender e também entender a necessidade de preservar serviço, emprego aqui no nosso estado. Gente, nós vamos falar agora de um assunto, de um problema que tira o sono de muita gente e tira dinheiro também, que são os golpes por telefone, é o golpe do 0800, golpe do SMS dos Correios e uma série de outras coisas. Eu quero, inclusive, chamar agora para participar o Rony Altair Pereira da Silva, que é analista de segurança da informação da Assembleia Legislativa. Rony, está tudo bem com você? Tudo bem, Jorge, com você? Tudo bem. Ótimo. Só para você que está acompanhando o nosso programa ter uma noção do tamanho desse problema, quantas tentativas, qual é o número que você tem de tentativas de golpe? Senhor Davá, segundo a pesquisa Datafolha, juntamente com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, estima-se 4.700 tentativas por hora. Por hora? Por hora. No Brasil? No Brasil. Que isso, que loucura, hein? Exatamente. E a maioria é qual o tipo de golpe? O que está mais em evidência é o 0800, onde o criminoso ele simula uma possível dívida
ou uma possível compra no cartão de crédito. E ali, quando a pessoa, ao atender a ligação, eles apresentam as opções até que chega no atendente, né? Na verdade, não se trata de um atendente, é um criminoso. Normalmente vem uma mensagem eletrônica? Vem uma mensagem eletrônica simulando perfeitamente como se fosse uma chamada legítima de uma instituição, né? E ali a pessoa, ao falar com o atendente até bem treinado, diga-se por sinal, eles estão muito bem elaborados nesse ponto, começam a tentar extrair os dados da pessoa. O que eles falam primeiro para chamar a atenção da pessoa? Primeiro começa na mensagem, né? Aquela mensagem apelativa, mensagem forte, olha, você está tendo uma tentativa de compra aqui no seu cartão, de um valor alto, e para chamar a atenção da pessoa, né? Aí dá a opção, geralmente opção 2, 3, dependendo da gravação, já para redirecionar para o atendente. Aí é onde eles tentam efetivar o golpe. E normalmente quando você vai, disco 2 lá, vamos supor, e você fala com o atendente, qual que é a forma como ele conduz a conversa para tirar o seu dinheiro? Eles estão muito preparados para aplicar. Eles te passam uma tranquilidade, uma seriedade, né? A gente até estava fazendo uma análise, fazendo uma comparação em outras épocas, né, como que seriam os golpes, como que isso aconteceria, né? Então, antigamente era uma pessoa totalmente despreparada, um erro de dicção, gramatical. Falaram de dentro da cadeia? Falaram de dentro da cadeia, exatamente. Agora, hoje não, é uma pessoa totalmente calma, né? Com a pronúncia adequada, o vocabulário adequado, justamente para passar aquela seriedade para a vítima, né? Não, realmente se trata de uma abordagem legítima, então vamos seguir com essa... Aí ele fala que teve uma compra ou uma retirada da conta da pessoa, é isso? Isso, ou a tentativa de retirada de um valor X, ou o que está mais em evidência, sendo discutido bastante, é a da compra. Um valor X, uns R$4.000, R$5.000 estão tentando fazer no seu cartão. Então, de início, a pessoa ali já toma aquele choque, né? Falando, meu Deus, o que está acontecendo? Vamos tentar bloquear isso aqui. Aí é onde eles tentam aplicar para persuadir e pegar a pessoa. Para bloquear, o que eles pedem para o correntista, para a pessoa, para a vítima? Na verdade, eles não têm esse acesso, eles vão tentar pegar, né? Então, eles vão falar que são gerentes do banco, para pedir para confirmar a sua senha. Então, na verdade, quando você confirma esses dados, ele nada mais está fazendo que aplicar... confirmação de senha? Senha, dados pessoais, CPF, nome completo, talvez nome de pai e mãe para confirmar, porque com esses dados eles conseguem fazer uma transação legítima. E tem o golpe do Pix também, que eles pedem para transferir dinheiro via Pix, como é que é? Existem sim, eles podem fazer de diversas formas. Ou quando você chega no estabelecimento, que isso é até importante para os comerciantes que nos acompanham, chega no estabelecimento, coloca um QR Code lá, então geralmente eles criam um QR Code e colocam em cima do legítimo, e para a pessoa que está um pouco mais desatenta, faz a leitura do QR Code e transfere. Ou então simulam campanhas fictícias, colocam um Pix lá. Por exemplo, nós podemos citar, nós tivemos várias situações em relação à catástrofe do Rio Grande do Sul, onde campanhas legítimas foram fraudadas e redirecionadas para Pix para criminosos, por exemplo. Então eles usam de diversas artimanhas aí para conseguir. Eu faço via QR Code, quando eu disco que eu teclo lá, eu verifico o nome, eu certifico, é esse o nome, para essa pessoa, aí ele confirma, aí eu realmente faço a transferência, que é uma coisa normal que a gente deveria fazer, né? Exatamente, isso aí até nós orientamos bastante, porque a melhor arma contra esse tipo de ataque, esse tipo de criminoso, é justamente a informação. Quanto mais nós difundirmos essas técnicas, acaba que a gente força o criminoso, ou ele muda, né, de abordagem, ou abandona essa prática. O que eu percebo é o seguinte, que a gente sabe, quando eles ligam para a pessoa, eles não falam o nome da pessoa, né? Porque eles não sabem. E a pessoa que está atendendo também não pergunta, né? Você quer falar com quem? A conta é de quem? Sim. Na verdade, Jordevar, tem alguns casos que acontece de não ter, mas na maioria dos ataques de hoje,
eles já possuem previamente algum tipo de dado da pessoa. Tem algum dado? Tem sim. Então eles podem conseguir isso de diversas formas, ou com banco de dados fraudulentos, ou, por exemplo, com sites de cadastro que teve algum tipo de falha de segurança que expôs os dados, dados de aplicativos de rastreio, que você coloca os dados lá e vaza a informação, ou então até mesmo com banco de dados que se adquire na Deep Web, por exemplo. Existe esse comércio, infelizmente. Então, às vezes, munido dessa informação, isso já coloca o criminoso um pouco à frente da vítima. Né? E como a vítima faz para não perder dinheiro, para não ser a vítima do golpe? Jorlevar, é seguir o básico. Receber uma ligação, mantenha a calma, avalia, bloqueie o número, reporte a instituição em caso que está sendo utilizado ali naquele momento, porque ao informar a instituição, eles mesmos se dão conta do que está acontecendo, podem colocar anúncios nos portais oficiais para justamente orientar os outros clientes. E a pessoa que recebeu, o importante bloqueia, se for mensagem com link, exclua a mensagem, bloqueia o número e mantenha sempre a calma. Se for uma ligação, por exemplo, não prossiga com o atendimento, já bloqueia na hora, não confirma nenhum tipo de informação. Se você ficou com muita dúvida, desliga a ligação e liga na instituição. Fala, olha, eu recebi uma ligação assim, 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 se trata de uma chamada legítima, certamente a instituição vai passar a informação e você vai ver que se deu conta que era um golpe. Depois que você foi vítima do golpe, é difícil recuperar o dinheiro? Jorlevar, em alguns casos sim. É por isso que a prevenção, nesse caso, ela é extremamente importante, se faz necessário. Mas assim, se você foi vítima de um golpe, faça um boletim de ocorrência, procure a instituição e ali, juntamente com os órgãos competentes, ver o que pode fazer para poder reaver essa quantia que foi subtraída aí de forma ilegal. Porque quando eles recebem o dinheiro, como é que eles fazem, os bandidos? Geralmente, eles ao receber a quantia, eles já esparramam por contas de laranjas. Né? Então, saiu da conta da vítima, já vai fazendo uma distribuição. Isso é imediato? Imediato, já vai fazendo uma distribuição por diversas contas com cadastros extremamente diferentes. Né? Por exemplo, transfere para um correntista em São Paulo, que já transfere para outro para o Rio, para Belo Horizonte, sai transferindo aí. Geralmente assim, o crime, ele realmente eles são bem inovadores nessa questão. Uma vez que saiu da conta do correntista, para capturar fica mais difícil porque dissemina, né? Rony, e o SMS dos Correios, como é que funciona esse golpe? O SMS, eles aproveitaram dessa questão até mesmo das taxações, né? Taxa das blusinhas. Das novas regras de importação e também do pagamento de tributo. Né? Então, por exemplo, geralmente quem tem o costume de fazer compras internacionais, quando chega na Receita e nos Correios, é emitida uma guia para você pagar para os Correios encaminhar para a residência. Então, os criminosos viram aí uma oportunidade, né? E ao aproveitar a campanha de grandes compras, de grandes e-commerces, né? Amazon, AliExpress, eles criaram esse SMS, falaram, olha, supostamente você fez uma compra e para chegar você precisa fazer o pagamento. E aí é que está o golpe. Né? A pessoa clica no link, faz o pagamento, gera um boleto falso e é encaminhado o dinheiro para as quadrilhas. Como é que ela percebe que o boleto é falso? Jorlevar, primeiro a pessoa tem que entender o seguinte, se você realmente fez uma compra, essa é a primeira pergunta que os nossos telespectadores precisam entender. Se você não fez, não é para você, não é seu. Mas assim, uma forma de você verificar que os Correios eles têm um campo destinado para isso que chama Minhas Importações. Então, toda movimentação legítima, ela está lá. Entra no site, então. Entra no site dos Correios, vai lá nas Minhas Importações, verifica se realmente existe essa cobrança de fato. Se não existir, tudo bem, mas pega aquele SMS, reporte para os Correios, fala, olha, está tendo tentativa de golpe. Certamente os Correios também, pelo que nós verificamos, nos canais oficiais dos Correios, já tem essa informação lá justamente para orientar, porque os Correios não mandam, assim como as instituições financeiras, eles não fazem esse tipo de contato. Né? Eles fazem contato por canais oficiais, que é a melhor maneira de evitar que o criminoso tenha sucesso nessa empreitada.
Abra o olho, viu, gente? Olha, eu quero agradecer o Rony Altair Pereira da Silva, que é analista de segurança da informação da Assembleia. Muito obrigado, Rony, pelas dicas importantíssimas. Bom dia para você. Bom dia, Jodervalson. Nós que agradecemos. Obrigado. Tá certo. Vamos continuando, vamos falar de educação? Nós vamos falar de uma audiência pública sobre o Plano Nacional de Educação proposta pela deputada estadual Bia de Lima, do PT. Para comemorar o Dia Nacional de Educação, a deputada Bia de Lima realizou no Auditório 2 da Alego uma audiência pública. A proposta foi discutir o projeto de lei 2614/2024, que estabelece o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 2024 e 2034. Hoje é um dia muito importante, primeiro porque saiu o resultado do IDEB e o Estado de Goiás volta a ocupar o primeiro lugar, isso é muito importante. E lógico, eu como presidenta da Comissão de Educação aqui desta casa, sendo professora da rede estadual como sou, eu preciso aproveitar esse importante resultado para que a gente possa cobrar do governo de Goiás o envio de um novo projeto que contém uma nova carreira para todos os profissionais da educação, especialmente os professores, aqui para a Assembleia, para a gente poder votar e assim valorizar quem tem dado a Goiás esse destaque, estando nesse ranking como primeiro lugar. Queremos já ir preparando aqui todo o pessoal de diversos segmentos para que a gente vá já discutindo como é que nós vamos discutir o novo plano também estadual de educação e os planos municipais. O plano estadual passa também por esta casa e nós já queremos ir avançando como atingir os objetivos e assim avançar. O encontro contou com representantes de entidades da educação, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e o Sindicato dos Professores de Goiás. O grande desafio é que as pessoas assumam essa temática, esse debate e levem para os interiores das escolas para que isso se traduza de fato numa educação de qualidade social para a nossa sociedade, para as nossas crianças, nossos jovens e os nossos adultos. A expectativa é que a gente possa refletir sobre o tema e traçar aí os novos rumos da educação ao longo dos próximos anos. Ainda durante a reunião foi discutida as diretrizes que trata do financiamento e infraestrutura do ensino básico. Eu queria lembrar que nós estamos caminhando para o terceiro Plano Nacional de Educação. O primeiro plano ele focava na questão de vagas, mas sem aumento dos recursos para que essas vagas fossem aumentadas. O segundo ele focou muito na questão da expansão da matrícula. E esse terceiro, ele fala muito de equidade e qualidade. Portanto, o desafio é maior. Não quer dizer que nós já resolvemos o problema das vagas, o problema da matrícula e muito menos o problema da equidade e da qualidade, né? Então, o desafio do financiamento é muito maior agora e ele precisa ser bem equacionado na formulação. Efetivamente, sem financiamento, não é possível a gente dar o salto que a gente precisa dar em termos de universalização da educação, de melhoria da qualidade da educação, de equidade na educação, em todas as metas e modalidades de educação. Tá certo, e agora a gente vai falar dos trabalhos legislativos aqui na Assembleia, na Alego. Teve sessão ordinária e quem acompanhou tudo vai contar os detalhes para a gente agora, é o Murilo Santos. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, foi à tribuna e abriu o pequeno expediente, comemorando o primeiro lugar no IDEB para Goiás. Quero informar nossos alunos, nossas alunas, primeiro lugar no IDEB. O estado de Goiás é o primeiro do país. Isso mostra que estamos no caminho certo. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Bruno Peixoto acrescentou que a casa sempre apoiou todos os projetos da Secretaria de Educação. O primeiro lugar no IDEB só foi possível porque a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás aprovou todas as matérias referentes à educação. O bônus para os nossos professores e professoras foi por esta casa aprovado. Os notebooks, líder do governo, o deputado Thales Barreto, foi por esta casa aprovado. O bônus para os estudantes e o incentivo foi por essa casa
aprovado. É motivo de orgulho, sim, para nós goianos sermos o número 1 na educação em nosso país. Presidente da Comissão de Educação da Assembleia, a deputada Bia de Lima cumprimentou a categoria. É preciso, efetivamente, enaltecer quem tem feito no dia a dia um trabalho sério, que são os profissionais da educação. Presidente Bruno Peixoto, correto está quando afirma o quanto é importante fazer os investimentos para a educação. E esses investimentos, está aí a resposta, quando se investe, efetivamente, todos ganham. Outros deputados também elogiaram o resultado de Goiás no IDEB. Eu quero parabenizar também toda a administração da educação, desde a merendeira até aquela pessoa que recebe os alunos na porta, até quem faz segurança, a nossa secretária Fátima Gavioli e ao governador Ronaldo Caiado. A gente tem que parabenizar a todos os atores, sejam o governador, seja a secretária Fátima Gavioli, seja os professores, os alunos, os pais, enfim, todos aqueles da área administrativa que estão envolvidos neste resultado. Isso é muito importante para a gente. Olha, parabéns à nossa educação estadual, primeiro lugar no IDEB nacional. Que bom, né? E com essa boa notícia a gente encerra o nosso programa, o Agora Goiás, desta quinta-feira. Amanhã, sexta-feira, a gente volta no mesmo horário, ao vivo para você. Fiquem todos com Deus, um abraço e até lá.